desistindo de lutar suas batalhas, parando de enfrentar as batalhas da vida e desistindo, e deixando com que a vida bata nelas, deixando com que elas sejam guerreiras que foram derrotadas e não se levantam mais. E eu queria ministrar no seu coração que a vida não precisa ser isso. A vida não precisa ser de pessoas derrotadas e caídas e que desistem de viver a vida que Deus sonhou para elas. A minha vida e a sua vida há um projeto. Deus sonhou conosco e não sonhou comigo e com você derrotado. Deus não sonhou comigo e com você caído na beira do caminho derrotado. Mas Ele sonhou conosco. Nós podemos até cair na beira do caminho, mas o bom samaritano passa e nos pega nas tuas mãos. Jesus deu a vida dele para que nós nos levantássemos e ficássemos de pé. E é disso que eu quero falar nessa noite. E não tinha ninguém melhor para eu pegar do que Sansão. Não tinha ninguém melhor para eu pegar para falar sobre isso do que esse livro de Juízes. Porque o livro de Juízes, quando nós lemos eles, irmãos, você vai ver, depois você leia e preste atenção. O livro de Juízes é um livro que o povo de Deus, eles vencem as batalhas e eles começam a prosperar. É um povo que começa a construir, começa a crescer. Mas há um problema com esse povo. E esse povo chamado povo de Deus, eles todas as vezes começam a sair do caminho de Deus. E eles começam a viver uma vida de idolatria. E ao invés de adorar a Deus, depois que prosperaram, começam a adorar outros deuses. E eles trazem consigo a adoração a outros deuses. E isso culmina na derrota do povo. E aquele povo vai e é derrotado. Daí a pouco Deus pega aquele povo derrotado. Talvez eles vão para as prisões, eles ficam presos, eles viram escravos. O livro de Juízes vai mostrar tudo isso. Deus levanta esse povo de novo. E Deus pega, cuida do povo, levanta, e eles se levantam, começa de novo, começa a prosperar. E eles prosperam, e quando estão assim prósperos, eles começam a idolatrar outros deuses de novo. Eles começam e esquecem de Deus. Então o livro de Juízes, ele mostra assim uma grande realidade, não dos dias só de Juízes, mas ele mostra um ciclo de pecado do povo, perdão de Deus, prosperidade, pecado do povo. É um ciclo. Isso acontece o tempo todo no livro de Juízes, mas isso parece muito com a nossa vida, parece não, irmãos? Isso parece demais com a nossa vida. Parece demais. Porque a nossa vida é o seguinte: o povo, muitos são assim. Vivem uma vida, perdão da palavra, desgraçada. Vivem uma vida derrotada. Vivem uma vida abandonada, no pó. Jesus vai lá, pega a pessoa, cuida dela. Não é fácil. Arranca das garras de Satanás. Tira da cachaça, tira da bebida, tira da droga, tira da prostituição. Pega a pessoa, coloca ela em um patamar onde as outras pessoas que olham não acreditam. E falam: meu Deus, isso não é fulano. Nossa. E as pessoas olham para ela e falam assim: meu Deus, se Deus fez isso com ela, vai fazer comigo também. E a vida dessa pessoa atrai outras pessoas para Deus, porque o que Deus fez na vida é tão grande, mas tão grande, é tão poderoso, que não tem médico para fazer, não tem nada que possa fazer a não ser Deus. E é Deus que pega essa pessoa do pó e coloca ela uma nova pessoa. E a sociedade repara, todo mundo repara, os vizinhos reparam, a família repara, todo mundo repara o que Deus fez. Mas aí a pessoa cresce, não é? Começa a prosperar, o casamento começa a ficar uma bênção. Aquele que era chamado a prostituta do bairro, Deus trata a vida daquela pessoa. A pessoa arruma um marido, casa, tem
tem filhos. E todo mundo fica olhando, meu Deus, que é isso? E a vida da pessoa é transformada. E aí quando a pessoa está no auge, irmãos, está no auge, era para estar todo dia, sabe, com a boca, com a cara, aqui nesse chão assim, Deus, obrigado, todo dia, quando ela lembrasse da vida que teve. Mas aí o que acontece com a gente, irmãos? Ir na igreja hoje, vou lá nada. Eu mexer com isso? Não, isso é cansativo. Ir na igreja, aquele pastor, não, aquele só quer o dinheiro. E é 1001 coisa, 1001 desculpa para não adorar a Deus. Por quê? Agora já está tudo bem. Não precisa de Deus, para quê? Claro que ela não vai falar assim de cara, né? Claro que vai. Não, Deus é comigo. Deus está no controle. Irmãos, eu já vi tanta gente no pecado, regaçado, pior do que era, e falando assim, Deus está no controle. Ele está no controle, não é da sua vida não, porque da sua vida é você mesmo que está controlando, não é Deus não, se não é o Satanás que está controlando a vida da pessoa. Mas eu já vi tanta coisa, a pessoa toda arrebentada pelo diabo, toda arrebentada mesmo, e falando, Deus está no controle. Não, é Deus que governa a minha vida. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus? O Deus que eu conheço é Deus de milagre, é Deus que purifica a nossa vida, é Deus poderoso. E eu fico olhando assim e vendo. Por isso que eu estou te falando, o livro de Juízes, irmãos, fala muito conosco. E quando eu começo a murrinhar, quando eu começo a arrastar a chinela, sabe? Quando eu começo, nossa, hoje é domingo, meu Deus, tem que pregar em 2 cultos. Senhor, misericórdia, Senhor. Você está achando que não acontece isso com a gente, não, irmãos? Você está achando que todo dia eu estou, glória a Deus, aleluia, hoje é domingo, vamos para a igreja. Você está achando mesmo? Você está achando que tem super-homem? Então, você está pensando que seu líder de célula, todo dia que ele vai para a célula, ele está indo, glória, hoje tem célula, aleluia. Tem dia que aquele líder está precisando que você ora por ele. Tem dia, irmãos, que aquela pessoa que você está achando, ele está precisando que ore, que clame a Deus pela vida dele. Tem dia, irmãos, que o negócio está feio para o nosso lado. Tem dia que você vê a Daiane pregando aqui e você fica assim, que legal, não gosto demais de ver essa irmã pregar, ela fala tão mansinho. Teve gente que já falou, pastor, você tem que deixar a Daiane pregar mais, ela prega assim mansinho. Tem hora que ela está pregando, o coração dela está chorando. Marcelo. Tem hora que ela está tentando te animar para você caminhar, para você levantar, mas o coração dela está sangrando. Sabia disso? E toda hora, irmãos, que bate esse desânimo em mim, sabe o que eu faço? Eu penso, Senhor, de onde o Senhor me tirou? Senhor, o que eu era? Senhor, quem eu era? Quem eu era? Quem eu era na fila do pão? Já viu essa expressão? Quem era você na fila do pão? Quem será, irmãos, que nós éramos? E Deus me pegou. E quando eu olho, irmãos, os milagres que Deus já fez na minha vida, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para a Letícia, que eu peguei no colo, para minha filha, assim, que estava desfalecida nos meus braços, estava roxa, morta já nos meus braços, e eu soprando a boca dela, sem saber o que ela tinha, e ela lá desmaiada no meu braço, e eu orando, Deus, traz minha filha de volta, Deus, por favor, não tira ela. E eu orava com todas as minhas forças ali, com toda a fé que eu tinha no meu coração. E quando eu lembro que ela voltou e ela respira, e ela está bem. Quando eu olho os milagres de Deus, irmãos, se eu estiver triste, eu levanto minha cabeça.
fez, quando eu lembro dessas coisas, quando eu lembro o que Deus fez na minha vida, quando eu lembro o que Ele faz, quando eu lembro disso, irmãos, eu tive força dEle, não é de mim. E eu glorifico, e eu dou glórias, e eu me alegro. E quando eu me lembro disso, essas coisas não me faz trair o meu Deus. Mas muita gente tem vivido como o povo de Israel. E quando está tudo bem já, quando o avião, sabe, ele já pegou o ar e ele já está assim, ó. Pra que Deus? Esse negócio é besteira. É igual o urubu. Você já ouviu falar do urubu? Meu pai falava com o urubu, irmãos. Ele é assim. Quando está chovendo, o urubu, ele fica lá no topo do pau. Quem já viu? O urubu não faz casa, ele não tem casa. O urubu é um bicho esquisito, né? Ele não tem casa, não. E quando está chovendo, ele fica lá no topo do pau. E ele fica olhando, aí ele vê a rolinha, corre, entra pro ninho quentinho. A rolinha fica lá com seus fiotinhos quentinho. Aí ele olha pro outro passarinho, tá lá quentinho no topo do pau, escondido. Aí ele olha lá pro João de Barro, né, na casinha, pedreiro da floresta. Ele tá lá quentinho com a sua esposa. O João de Barro com a sua amada lá dentro da casinha dele, quietinho no quentinho. E o urubu tá lá, tremendo de frio. Aí meu pai falava que o urubu ficava falando um com o outro. Quando estiar eu vou fazer uma casinha para mim. Quando estiar eu vou fazer uma casinha para mim. E o urubu fica assim na hora que está chovendo. Só que aí quando o sol abre e as nuvens vão embora e aquele sol vem esquentando tudo, as penas do urubu começam a secar. Meu pai fala que ele abre as asas assim, ele começa a voar e olhar para todo lado, e olhar para a imensidão da terra. E ele fala assim: fazer casa para quê, rapaz? Ó, que mundo maravilhoso! E ele abre as asas e vai lá nos altos dos céus. Você sabia que tem muita gente vivendo como urubu, irmãos? E quando o bicho está pegando, quando o pau está quebrando, a casa está caindo, o problema está em cima, ele está ali, eu vou buscar Deus, eu vou ser um servo de Deus, eu quero é Deus, e tal, e tal. E aí na hora que Deus vem, arruma a vida da pessoa, e a vida começa, não é? E o sol abre, e o tempo agora não é mais aquele tempo tenebroso que estava, e tudo parece que já se encaixou e está tudo bem. A pessoa, igreja pra quê, moço? Pra que mexer com esse negócio? E aí começa a meter o pau nisso. Será? Sabe, queridos, o nascimento de Sansão foi um nascimento assim espetacular. Sansão foi um homem que pequenininho, ainda assim antes de nascer, o anjo aparece para os pais de Sansão. Já pensou isso? Hein? A Ágata aí que acabou de ser consagrada, já pensou? A mãe ter uma visita assim de um anjo e falar com ela: olha, esse menino será um nazireu de Deus, separado para Deus. Já pensou, irmão? Um anjo. Só da gente ter um filho já é uma alegria tremenda, já é uma felicidade total. Não precisa de ser nazireu, não precisa de nada disso, não é verdade? Eu já tenho os meus dois lá, glória a Deus, aleluia, ótimo, não apareceu anjo, eu estou feliz demais com meus filhos. Agora, imagina o anjo chegando e falando: vai ser um nazireu, separado de Deus. Esse que está na sua barriga aí, navalha não pode ir na cabeça dele. Esse daí não poderá beber bebida forte, não poderá beber pinga, não poderá beber vinho, nada que tem álcool, nada, bebida forte não. Esse daí é separado de Deus. Era Sansão. Olha que vida! Deus tinha um plano na vida de Sansão. Repita comigo: Deus tinha um plano na vida de Sansão. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Agora, você sabia que
o plano de Deus pode começar muito bem, como foi na vida de Sansão, e terminar numa tragédia? Você sabia que o plano pode ser maravilhoso? O plano que Deus tem, maravilhoso, era na vida de Sansão, sim ou não? Um plano maravilhoso que Deus tinha, mas terminou numa tragédia. Terrível, terrível. Era um homem que precisava ser separado por Deus, para Deus. Era um homem que precisava olhar para ele, para a vida dele. Era um juiz em Israel. Era quem dava as coordenadas para o povo, irmãos. Era o líder de Israel, Sansão. Esse homem, ele precisava ser um homem diferenciado. E qual que era o diferencial de Sansão para os outros homens? O que Deus tinha feito com ele? Uma força sobrenatural. A força de Sansão vinha dele mesmo? Não. A força de Sansão vinha de Deus. Era o Espírito de Deus sobre a vida de Sansão. E era do nada. Era uma força que vinha independente da forma que Sansão vivesse? Não. Dependia dos princípios que havia sido dado para ele desde o início. Mas pelo que nós vemos da vida de Sansão, ele parecia muito com o povo de Israel. E ele era um líder, mas um líder irresponsável. Ele tinha uma força, mas não soube usá-la. Irresponsável. Sansão era irresponsável, irmãos. Irresponsável. Sansão, quando ele viu uma menina bonita, sabe o que ele falou com os pais dele? Ele falou assim: pai, é aquela lá que eu quero, filha dos filisteus. E o pai dele falou: meu filho, será que não tem moça aqui em Israel para você casar, meu filho? Não, é aquela que eu quero. Sansão era impulsivo. Tinha que ser do jeito dele. Talvez por causa da sua força, né? Eu tenho a força. Sansão, irmãos, ele era tão forte, mas a força não vinha dele, vinha de Deus. A Bíblia fala que Sansão matou um leão. Você já pensou que quer matar um leão? Quando eu vejo um cachorro desse pitbull na corrente com focinheira na rua, eu pulo para o outro lado da rua. Eu não sei se é assim também. Mas Sansão matou um leão. Imagina Sansão matando um leão. Esses dias eu vi um vídeo de um leão pegando uma pessoa. Irmãos, brincava igual um gato pega um calango. Ele estava brincando assim, ó, com um ser humano. Sansão matou um leão. Já pensou Sansão olhando? Não estou gostando desse leão não. Matar. Então, esse leão está me fazendo muito, está urrando muito. Já viu o dia que seu cachorro está latindo na hora imprópria? Domingo, 7 horas da manhã, você pensando: hoje eu vou dormir até às 10. 7 horas o infeliz do cachorro começa a latir. O cachorro lá de casa tem dia que, irmãos, de vez em quando ele dorme na rua, a gente chega, abre o portão, não vê que ele saiu. Dá 3 horas da manhã o cachorro começa lá da rua. E a Patrícia, né? Porque a mulher, irmãos, nessa hora o homem é o macho, né? É ele é o fortão, é ele que manda. Aí o cotovelo vem assim, vem na costela. O que foi, amor? Porque o ouvido da Patrícia é como de um passarinho, irmão. Sério mesmo. Se você cochichar aí atrás, ela escuta o que você está falando. E aí ela latindo: minha filha, Sansão está na rua. Eu não estou nem escutando. Vai lá, porque ele está lá na rua. Vai lá abrir o portão para ele entrar. Oh, meu Deus. Aí, irmão, se eu fosse Sansão, eu matava aquele cachorro. E o cachorro lá de casa chama Sansão, né? E aí eu desço a escada, vou lá e abro para ele entrar. Mas imagina Sansão, esse leão deve ter feito raiva nele. Sei lá se é porque ele estava dormindo, o leão estava gritando, não sei o que é. Sei que ele matou o leão, irmão. Matou. Até uma galinha eu acho que ele tem dificuldade para matar, né? Minha mãe pegava a galinha e fazia assim, torcia o pescoço dela.
Se mandar eu matar uma galinha, eu já, meu Deus, como é que eu vou? Aonde que puxa aqui, mãe? Mas a verdade é que o Sansão, irmãos, ele matou. Igual mata uma galinha, né? Matou um leão. A Bíblia fala que ele matou 30 filisteus. 30 homens. 30. Já pensou? 30 homens. Davi matou um gigante. O Sansão matou 30 homens de uma vez. A Bíblia fala também que o Sansão, os filisteus fez raiva nele, ele foi lá e tacou fogo numa fazenda com 300 raposas. Uma plantação. Matou 300 raposas dos filisteus. Né? Se fosse aqui em Belo Horizonte, a toca da raposa tinha ficado vazia. Tinha matado tudo. Matou tudo. A Bíblia fala também que Sansão ele matou vários filisteus de uma vez só. A Bíblia fala também que Sansão matou 1000 pessoas, 1000, com uma queixada de jumento. Olha como é que o homem era meio doido também, né? Não tinha uma lança, não, tinha que ser uma queixada de jumento. Ninguém vai fazer isso. Toda a história, só eu. Matou 1000 pessoas. E a Bíblia fala também que ele arrancou a porta da cidade assim, ó, de raiva, saiu levando assim, de raiva. Vou levar essa porta. Não é uma portinha daquela ali não, irmão. Uma porta de uma cidade. Esse homem era forte demais. Pensa no Hulk. Pensa no Hulk de hoje. Era o Sansão da época. Era o Sansão. Você gosta dos heróis aí da Marvel, né? Os adolescentes aí que gostam do Hulk, do Super-Homem, não sei de quem. O Sansão, meu filho, está aqui na Bíblia, é real. Na força do Espírito de Deus estava dentro dele. Esse homem teve a força de Deus dentro dele. E ele podia fazer qualquer coisa com a sua força. Mas sabe qual que era o problema? Que a maior força de Sansão, a maior força, ele encontraria na sua fraqueza. O problema de Sansão, talvez, foi que ele não esperava que um dia ele perderia essa força. Um dia essa força poderia sair dele. Ele não esperava que aquilo que tinha sido dito para ele, de fato poderia acontecer. E ele brincou demais. E o que a gente vê, irmãos, hoje em dia, é crente brincando demais. Brincando com o pecado. O que nos mantém, irmãos, firmes, fortes, com a nossa família abençoada, é a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. Sabe, esposa, pensa no seu marido sem o Espírito Santo. Marido, pensa na sua esposa sem a presença de Deus. Que tristeza! Que tristeza! O apóstolo Paulo dizia assim: a minha graça, aliás, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dizia assim: Satanás me esbofeteou 3 vezes. Satanás me esbofeteou 3 vezes. O apóstolo Paulo, irmãos, que nós estamos falando. O apóstolo Paulo. E ele falava: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor falava assim: a minha graça te basta. Irmãos, tem hora que a graça de Deus nos basta. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida, o que você pode passar daqui uns dias. Talvez a fraqueza vai chegar sobre você, mas eu quero te falar: a graça de Deus basta na sua vida. E é lá que está a sua força. Sansão não tinha, irmãos, governo dele mesmo. Ele governando. E o diabo está acabando com as nossas forças. Quantas Dalilas tem na nossa vida? Eu te pergunto, quantas Dalila tem na sua vida? Quantas Dalilas? Não estou falando de mulher não, irmãos. A Dalila é o que tirou a força do Sansão.
uma mulher frágil, fraca. Não é assim? Uma mulher bonita pelo jeito, mas frágil, fraca. Quantos crentes estão sendo enganados por Dalila? Está tirando